Olá, hoje eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre os protocolos de retomada das escolas. E o que eu preparei aqui para esse vídeo foi, nós dividimos em duas partes, para que não fique um vídeo muito extenso. Nós vamos passar pelos principais protocolos e quais são os principais pontos que a escola precisa se atentar, né, para poder envolver toda a sua comunidade para que isso dê certo. Então, antes de iniciar o protocolo propriamente dito, eu gosto de dizer que quando nós falamos de protocolo sanitário, nós estamos falando do dia de hoje, né? Então, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é o dia que nós vamos contemplar esses protocolos. O que pode acontecer? Daqui a algum tempo, uma nova descoberta da ciência, né, uma nova abordagem de saúde determina que um protocolo seja modificado. Então, é importante dizer isso para que todos entendam que nós temos protocolos bem estabelecidos hoje, pensando na reabertura escolar, mas que eles estão o tempo todo sendo atualizados, à medida que a ciência evolui, que a descoberta sobre a pandemia, sobre a Covid, evolui. Então, falamos do dia de hoje. Por que é importante dizer isso? Porque isso precisa chegar para as famílias, né? Então, a partir do momento que a escola elabora o manual de retomada para as famílias, onde ela orienta todos os protocolos, precisa deixar claro nesse documento que esses protocolos estão sujeitos a alterações, porque isso vai acontecer, tá? Em algum momento. Outra coisa que eu gosto de dizer é que não existe risco zero, e isso é uma outra coisa que o gestor escolar precisa deixar claro para as famílias, principalmente na reunião de pais, em que nós estamos agora explicando para as famílias, né, quais são os protocolos, quais são os cuidados, como que eles devem se preparar para essa retomada que vai acontecer, né? Então, dizer para a família de uma maneira muito transparente, não existe risco zero. O risco existe em qualquer lugar, no mercado, na padaria, no açougue e também na escola. O que acontece é que quando a gente implanta protocolo sanitário, a gente minimiza o risco, a gente respeita uma série de procedimentos que minimizam o contágio. E para que isso funcione, nós precisamos do apoio de toda a comunidade escolar, da equipe, dos gestores, dos alunos, mas principalmente das famílias. Então, só é possível pensar em reabertura escolar agora se todo mundo estiver envolvido e se dedicar a isso, ou não vai funcionar. Tá? Então, é importante deixar isso claro para as famílias, para que eles também participem desse processo, para que eles se sintam pertencentes a esse processo de reabertura. Tá? Então, o risco ele existe, isso precisa ficar claro para a família, e a família precisa ser transparente com a escola, principalmente para informar casos positivos, casos suspeitos que estão ocorrendo no seu entorno, e a escola também ser transparente com as famílias e informar quando um caso positivo ou um caso suspeito ocorrer no seu espaço. Tá? Nós vamos falar disso na segunda parte desse vídeo. Sobre os desafios relacionados à educação infantil propriamente, o contato, a imaturidade da criança, o uso de máscara, isso nós contemplamos num outro vídeo que eu vou deixar descrito aqui na legenda para vocês, tá? Então, para quem é do segmento infantil, que quiser aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão, por que retoma primeiro muitas vezes a educação infantil, né? Por que alguns países elegeram primeiro voltar ao infantil, quais são os desafios desse segmento, nós gravamos num outro vídeo que eu vou deixar aqui disponível para vocês, tá? Também gostaria de esclarecer, antes da gente falar de protocolo, é que não existe essa questão de hospitalização de escola. O que a gente precisa entender é que a escola não deixou de ser escola. Implantar protocolo sanitário é uma maneira da gente aprender a conviver com o vírus. Nós sabemos que a vacinação está mais próxima do que já esteve antes, mas nós ainda temos um caminho a seguir até a vacinação. Até que ela chegue no nosso país, até que ela seja distribuída para toda a população, porque vão começar a vacinar os grupos prioritários. Então, até que toda a população seja atingida, até que a gente tenha uma segurança vacinal, ainda tem um bom caminho. Tá? E não vai dar para a gente esperar até lá para começar a pensar em retomar a nossa vida. A economia precisa retomar, as pessoas precisam trabalhar, as crianças precisam voltar para a escola, porque quanto mais tempo a escola fechada, mais desigual é o nosso país. Então hoje não existe mais essa discussão, vamos aguardar a vacina para retomar. Isso ainda é incerto, isso ainda vai levar um tempo. No que nós precisamos agora, isso são palavras de infectologistas renomados, aprender a conviver com o vírus, respeitar a tríade, distanciamento, uso de máscara e higienização das mãos. É isso que a gente precisa estabelecer hoje na escola, em qualquer espaço que a gente frequente. Então nós temos que aprender a conviver com o vírus e retomando aos poucos a nossa vida, até que possamos nos desprender de alguns desses protocolos, porque vamos ter a segurança vacinal. Até lá tem um caminho a seguir. Então, é importante deixar claro que a escola não deixou de ser escola e que a escola não precisa ser hospitalizada.
A escola ela tem uma capacidade incrível de tornar estes protocolos, que já é um nome um pouco meio pesado, né, principalmente para esse segmento. Protocolo é um nome que a gente utiliza muito no ambiente de saúde, né, protocolo, algoritmo, e aí de repente isso recai hoje sobre todos os estabelecimentos. A escola tem uma capacidade incrível de tornar tudo isso mais leve, né, de ter criatividade, de envolver os alunos, de envolver as famílias nesse projeto de retomada e tornar tudo isso um pouco mais suave. Né, vou dar um exemplo simples de uma escola que nós atendemos no Nordeste, nós atendemos todo o Brasil, e no momento de troca de máscara, essa escola já foi autorizada a abrir, já tem 60 dias, no momento de troca de máscara, eles soltam o forró, porque isso é extremamente cultural lá. E as crianças se divertem com isso. Então, mesmo uma coisa que é incômoda, que é o uso da máscara, para o segmento que eles atendem lá, isso é necessário, na hora de trocar eles tocam uma música que faz parte da cultura deles, e isso torna o procedimento mais leve. Então eu acho que há várias maneiras da gente implementar um protocolo e tornar as coisas mais suaves e fazer com que os alunos se apropriem de tudo isso. Tá? Então eu queria dar essa mensagem inicial antes de falar propriamente dos protocolos. Bom, e tudo isso precisa chegar nas famílias. Né? Eles também precisam se sentir acolhidos e saber que não importa se estamos em 2020, se vamos entrar em 2021 ou se já estamos em 2021, ainda teremos protocolos sanitários. Até a segurança vacinal a gente ainda tem um caminho para perseguir. Então, não vai mudar a virada do ano, a realização dos protocolos. Eles vão continuar, são necessários ainda para a nossa segurança, para que a gente não tenha uma disseminação de casos ao mesmo tempo e a gente sobrecarregue o sistema de saúde e não possa atender a demanda de pessoas infectadas. Então, a contaminação ela vai acontecer em algum momento, mas ela não pode acontecer toda de uma vez. Então, a gente precisa continuar respeitando os protocolos, tá? Vocês estão cansados de ouvir sobre isso. Então, vamos voltar agora para os protocolos específicos de saúde. Aí eu elenquei aqui os principais, porque são muitos, né? E a gente não ia conseguir aqui contemplar em um vídeo todos. Então, um dos primeiros é o protocolo de ingresso, nós chamamos aqui na nossa assessoria de protocolo de ingresso na escola. Então, o que esse protocolo contempla? O comportamento da equipe, o comportamento do aluno, desde o momento que ele está na casa dele ainda, até o período de deslocamento, até a entrada na escola. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração enquanto a gente ainda está lá na nossa casa, antes de sair para trabalhar ou antes do aluno vir para a escola, se a escola já foi autorizada a reabrir? A primeira coisa é identificar, eu estou bem de saúde? As pessoas que moram comigo estão bem de saúde? O que isso quer dizer? Nós estamos sem febre, sem tosse, sem obstrução nasal, sem dor no corpo, sem perda de olfato, sem perda de paladar, que são sintomas clássicos hoje, que nós estamos cansados também de ouvir aí nas mídias, relacionados à síndrome gripal, à Covid-19. Então é importante que a escola estabeleça uma maneira da família e dos seus colaboradores fazerem um checklist diário. Todo dia eu vou conferir se eu estou apresentando algum daqueles sintomas. São principalmente 11 sintomas, tá? Vou colocar aqui também no final para vocês do vídeo. Então, o checklist diário, seja ele digital, seja ele pelo aplicativo da escola, seja ele um lembrete que a família ou o colaborador recebeu e todo dia ele confere e se certifica de que não está apresentando nenhum daqueles sintomas, nem ninguém na sua casa. Por quê? Se o aluno, ou se o colaborador, ou se alguém que convive com eles na mesma casa apresentar esses sintomas, a gente precisa descartar a primeira possibilidade disso ser um Covid. Então esse aluno e esse colaborador, ele não vai para a escola. E nós ativamos um protocolo chamado caso suspeito. Nós vamos falar no segundo vídeo. Tá? Então esse colaborador, ele comunica à escola que ele apresenta tal e tal sintoma e ele vai procurar o serviço de saúde. Ou que ele mora com alguém que nesse momento está apresentando esses sintomas. Então vamos aguardar primeiro a avaliação do serviço de saúde, porque ele pode ser um contato de uma pessoa positiva. E aí se ele frequenta o espaço escolar, isso para qualquer espaço. Se ele é um colaborador de uma empresa e ele frequenta a empresa, ele é um contato de uma pessoa que está positiva, ele pode sim ser um transmissor assintomático. Então hoje a gente precisa ter essa capacidade de rastreabilidade. Então identificar primeiro dentro da minha casa, as pessoas estão bem de saúde, eu estou bem de saúde, então agora eu posso sair. Vou sair da minha casa, estou bem, estamos todos bem em casa. Primeiro, vou pegar só o necessário, uma bolsa pequena, uma bolsa fácil de higienizar. Se for um aluno, ele deve transportar uma mochila de fácil higienização. Então, conversem com as famílias. É o momento agora de substituir a mochila de pano por uma mochila mais plástica, uma bolsinha, uma necessaire, alguma coisa que transporte só o elementar. Algo que possa ser higienizado, porque vai sair de casa e vai voltar para casa, então tem que ser higienizado.
né? A família, ela tem que ter corresponsabilidade nessa reabertura escolar, então não dá para delegar tudo para a escola. A escola não pode assumir, por exemplo, a não ser que seja um decreto governamental ou municipal que obrigue a escola a fazer isso. Não é o papel da escola, por exemplo, ficar higienizando a mochila, ficar higienizando o calçado. Isso tem que ser a responsabilidade da família. A família tem que ter essa corresponsabilidade para colaborar com a reabertura da escola. Então a família precisa trocar o uniforme do filho, a roupa do filho todos os dias e orientá-lo a isso se ele for maior, higienização do calçado todos os dias, higienização da mochila por dentro e por fora e dos seus pertences básicos todos os dias. Essa é a contrapartida da família, da porta para fora, além de ter um comportamento seguro. Também não adianta respeitar uma série de protocolos da porta para dentro da escola, se da porta para fora a família está indo para aglomeração, está viajando, não está usando máscara, está se envolvendo com outras pessoas sem o devido distanciamento. Isso também coloca em risco o funcionamento da escola, porque essa família pode positivar, esse aluno pode positivar, ele pode ser num primeiro momento assintomático, frequentar a escola, embora tenhamos protocolos para isso, isso pode favorecer a contaminação de outras pessoas, e aí a escola pode ser obrigada a suspender turma, suspender aula e até voltar a fechar. Então agora, a responsabilidade de reabrir a escola, ela é de todos, ela é da família, ela é da equipe, ela é dos alunos, ela é de todo mundo. Então nós temos que nos ajudar, né, principalmente aquelas famílias que considerem enviar os seus filhos para a etapa presencial. Importante deixar claro que aquelas famílias que não consideram enviar os seus filhos agora, que não estão prontas, não estão seguras, que possuem familiares ali, convivem junto com o aluno do grupo de risco, ou o aluno é do grupo de risco, essas famílias também precisam ser respeitadas. E elas serão assistidas remotamente. Agora, nós temos muitas famílias que precisam da escola e que consideram sim enviar os seus filhos. Então, para essas famílias que já consideram utilizar o serviço escolar, nós vamos ter que ter compartilhamento aqui de ações, corresponsabilidade. Então, higienização de calçado, higienização do uniforme, higienização dos pertences pessoais, higienização da mochila tem que ser uma responsabilidade da família. Da porta para dentro, a escola vai ter uma série de outros protocolos em que ela vai cumprir para garantir a segurança do seu espaço. Da porta para fora, a responsabilidade da família e da comunidade escolar, que tem que continuar esse comportamento seguro lá fora também, tá bom? Então, gosto de trazer essa reflexão geral para que a gente possa discutir. A gente sabe que algumas escolas optaram por higienizar a mochila assim que ela entra, por higienizar calçado, por trocar calçado. A gente sabe que a escola tem autonomia para escolher o protocolo que ela vai seguir. O que é importante entender? Do que vai adiantar a gente ficar borrifando e higienizando uma mochila por fora se o que nós vamos manipular está dentro? O mais importante é que essa mochila seja armazenada no local e que ela não tenha contato com outras, em que os alunos não fiquem manipulando umas às outras mochilas, obviamente. De preferência que ela não tenha rodinha, se a família puder substituir agora por uma mochila de mão, uma mochila, né, que o aluno vai pendurar, ao invés da de rodinha, também é melhor. Mas o mais importante é higienizar as mãos antes e depois de manipular o que está dentro da mochila. Né? Não adianta só higienizar a mochila por fora, se depois o educador ou o aluno vai pegar alguma coisa ali dentro e ele não higienizou a mão. Então é isso, agora a gente precisa pensar que nós vamos colocar as mãos em superfícies, nós vamos manipular recursos, e o importante é higienizar a mão antes e depois. Tá? Então essa é uma coisa que eu também queria dizer. Isso se estende ao colaborador, que precisa transportar uma bolsa, né, uma nécessaire, só com os elementos básicos que ele vai utilizar para o seu dia de trabalho, que seja de fácil higienização. Bom, dito isso, é importante dizer também sobre adornos, né? Hoje nós vivenciamos um período de uma higienização das mãos como a gente nunca vivenciou antes, né? A importância que isso tem, porque a porta de entrada das infecções, principalmente da Covid, é nariz, boca e olhos. Então, a gente vem aqui, coça o nariz com a boca, com uma mão que tocou numa superfície contaminada, é uma porta de entrada para o vírus. Então, por isso a higienização constante tão incentivada das mãos. Para isso, a gente precisa manter as unhas aparadas, não utilizar esmalte descascado, porque ele também armazena micro-organismos. Nós não estamos falando só de coronavírus, não existe só coronavírus no mundo. De preferência, retirar os adornos, porque até a própria aliança pode dificultar a higienização das mãos, ela pode acumular micro-organismos embaixo. Então, hoje é o momento em que todo mundo tem que colaborar. Vamos minimizar o uso de adornos. Preciso do relógio para trabalhar? Eu deixo ele no bolso. Né? Vou conferir as horas, utilizo o relógio, depois higienizo a minha mão. Porque sem adornos, com uma unha bem aparada, sem esmalte descascado, eu consigo garantir uma boa higienização das mãos. E isso precisa se estender também para os alunos, não só para a equipe escolar, tá?
Bom, dito isso, então a questão do transporte dos materiais, a mochila, o uso de adornos, a higienização diária da roupa, a troca diária da roupa, do uniforme, né, a higienização do calçado diariamente, até porque você vai se deslocar para o seu espaço de trabalho ou para a escola, se for um aluno, mas depois você volta para a sua casa. E dentro de casa nós também temos protocolos sanitários. Então, retirar o calçado, não adentrar a casa com calçado, higienizar esse calçado, trocar de roupa, tomar o seu banho, higienizar as suas mãos, principalmente se a gente convive com alguém que é do grupo de risco. Tá? Então essas medidas, elas devem continuar até na nossa casa, no retorno da escola, tá? Na hora de sair, no retorno. Bom, dito isso, é importante pensar no deslocamento. Vou me deslocar até o ambiente escolar, seja um colaborador, seja um aluno. Então, a questão da máscara, nós vamos falar mais para frente, no vídeo 2, sobre essa questão do uso de máscaras por criança, que nós vamos falar de um modo geral, tá? Então, vou me deslocar até a escola, vou colocar máscara, vou pegar meu álcool gel de bolso. Se é um colaborador que utiliza o transporte público, procure se posicionar em áreas mais ventiladas, perto de porta, perto de janela aberta, né? Evita ficar se comunicando, mesmo que tenha uma pessoa conhecida lá dentro, porque é um ambiente mais aglomerado, o transporte público, a gente sabe disso, é um ambiente que muitas vezes está cheio, as janelas estão fechadas, então quanto mais as pessoas falam, mesmo usando máscara lá, a gente pode ter maior disseminação de gotículas. Então, mesmo que eu conheça, hoje é o momento da gente evitar essa comunicação no ambiente mais fechado. Deixa para conversar com aquele meu colega de trabalho que foi junto comigo, aquela pessoa conhecida, na hora que a gente descer, porque aí eu estou num ambiente mais arejado, eu mantenho o distanciamento adequado e aí a gente pode se comunicar. Né? Então, utilizar a máscara adequadamente, não adianta usar a máscara embaixo do nariz, embaixo do queixo. Se você ficar puxando a sua máscara aqui para baixo, você já contaminou nariz e boca. A parte externa da máscara, ela tem gotículas de todo o espaço, né? De todos os lugares que eu frequentei. Então, se eu coloquei a mão, se eu fiquei puxando, eu já me contaminei. Então, não adianta eu usar a máscara do jeito incorreto. Eu mais me contamino do que me protejo. Tem que usar a máscara do jeito adequado. Abaixo dos óculos aqui, acima do nariz e da boca. Toquei na máscara, precisei ajeitar ela, higieniza a mão. A máscara está caindo muito quando você fala, ela não está do tamanho certo. A máscara precisa ficar firme no rosto, então precisa ajustar, né? Então as famílias têm essa responsabilidade para os seus filhos, uma máscara bem ajustada ao rosto, e a equipe também, os gestores das escolas, ficarem atentos a essa máscara bem ajustada no rosto. É extremamente desagradável você passar o dia trabalhando tendo que arrumar o dia inteiro uma máscara que fica caindo. Não tem condições de trabalhar assim, você vai contaminar muito a sua mão, tá? Então, vou me deslocar até o ambiente escolar, seja o aluno, seja o colaborador, eu vou higienizar as minhas mãos, eu vou manter o uso de máscara, vou me posicionar em locais mais arejados, né? Vou me deslocar de transporte por aplicativo, janela aberta, né? Higieniza a mão na hora que entra no carro, coloca o cinto, higieniza a mão na hora que desce do carro. A mesma coisa se você vai de carro particular, desceu do carro, higienização das mãos, tá? Então, importante também reforçar que hoje as escolas, elas limitam essa entrada só para equipe e alunos, mas a escola não deixou de ser escola, principalmente o segmento infantil. Então, se nós estivermos falando de uma escola que tem berçário, uma escola que tem educação infantil, que os alunos estão agora muito tempo afastados e que vão passar por um novo processo de adaptação, pode ser que essa família tenha que entrar com esse aluno, tá? Para que ele se sinta seguro lá dentro e que ele possa se deslocar ali naquele espaço até o seu educador referência. Então, a adaptação escolar, ela não precisa deixar de ser feita. Ninguém vai obrigar um aluno a entrar na escola, principalmente uma criança. Então, se a adaptação escolar ou a readaptação, como muitos gestores têm chamado, for necessária, ela tem que acontecer. Só que ela vai passar por um protocolo. Então, ao adentrar a escola, essa família vai passar pelo protocolo de triagem, é um familiar acompanhando o seu filho, numa área bem arejada, sem aglomeração. Se possível, a gente escalona o horário de adaptação dos alunos para que não tenham mais de 1, 2 adaptando ao mesmo tempo. A hora que esse aluno se sentir mais seguro, ele vai adentrar o espaço escolar e essa família consegue sair mais tranquila, inclusive emocionalmente. Então, a escola não deixou de ser escola. O que acontece é que agora todos os processos precisam ser adaptados para essa nova realidade, tá? Então, a entrada hoje ela é limitada a alunos e colaboradores, mas existem situações, principalmente do segmento infantil, em que nós vamos ter que permitir a entrada da família e essa entrada ela passa também por um protocolo. Bom, falamos desse protocolo de ingresso, agora a gente fala aqui do protocolo de triagem na porta da escola. Então, como que funciona essa questão de triagem? A triagem ela é um protocolo governamental, cada governo publicou as suas medidas, então a temperatura que tem que ser considerada, como deve ser esse protocolo. Então nós vamos falar aqui brevemente de um modo geral, porque cada governo, cada município em algumas circunstâncias adotou algumas medidas, elas têm variações
pelo nosso país, tá? Então, a primeira coisa, disponibilizar um ponto de álcool gel para a entrada, né? Então, há escolas que disponibilizaram lavatórios, então o aluno, o colaborador adentro, ele já lava as mãos com água e sabão. Outras escolas, por conta da sua estrutura física, isso não foi possível, o lavatório ele é mais interno, então ali na entrada ela tem um ponto de álcool gel, ok? Vamos higienizar a nossa equipe, incentivar a nossa equipe e nossos alunos à higienização das mãos. Cheguei na porta da escola, higienizei as mãos, a próxima etapa é tapete sanitizante. A maioria das escolas adotou a medida do tapete sanitizante. A gente sabe que não tem uma evidência científica que especifique que ao friccionar o calçado nesse tapete, nós vamos ter de fato uma exterminação de micro-organismos, tá? A gente tem calçados de diversos tipos, com ranhuras do seu solado. Existem tapetes que são mais adaptados a esse tipo de solado, há tapetes que são mais superficiais, a quantidade de saneante, o tipo de saneante que eu coloco, a manutenção que eu estou realizando nesse tapete. Então existem vários fatores que interferem nisso. O que acontece, nós conversamos aí com diversos especialistas da área de limpeza, é que alguma higiene o calçado recebe ao ser friccionado nesse tapete, mas isso não garante a desinfecção do calçado. O que garante a desinfecção do calçado é todo mundo higienizar o seu calçado antes de sair de casa, tá? Utilizar um calçado limpo, dependendo do segmento escolar, e, se necessário, a troca do calçado na escola. E aí a gente entra numa outra questão polêmica, né? Como é que a gente hoje incentiva a troca de calçado em porta de escola? Então, isso pode não fazer sentido nenhum. Por quê? De nada vai adiantar, já que o tapete sanitizante não tem uma evidência científica forte, né? Estimular os alunos e os colaboradores a trocar sapato na porta de escola, se depois que troca o calçado eles não higienizam as mãos, por exemplo, que a gente gera aglomeração para fazer isso. Isso piorou a situação. Você quis instituir uma medida de segurança e eles não higienizaram as mãos, contaminaram as mãos ao pegar no calçado sujo, né? Eles se aglomeraram para fazer isso, principalmente segmento infantil, que precisa de ajuda muitas vezes para colocar o calçado. Então você acaba trazendo um outro problema para uma medida preventiva que você queria implementar. Então muito cuidado com essas medidas de segurança que estão sendo implementadas. Só se for um decreto municipal que obrigue isso, a escola precisa pensar muito bem se vale a pena esse tipo de protocolo ser implantado. Em nossa assessoria a gente orienta que o calçado só seja trocado naquele segmento de berçário ou de crianças bem pequenas que elas exploram o chão da sala. Então nós estamos falando de crianças que rastejam, que engatinham, que deitam no chão, que colocam a boca no chão, que colocam as mãos no chão. E aí, de fato, essa área de sala de aula, esse espaço onde eles vão permanecer a maior parte do tempo, precisa ser considerado uma área limpa. E aí justifica, sim, que a gente não adentre nesse espaço com o calçado que eu caminhei pela rua. Então, há várias estratégias que a gente pode adotar para trocar esse calçado, para substituir, para ter um calçado próprio para usar nesse espaço mais protegido, porque eles sim colocam a mão, a boca e exploram esse chão. A partir do segmento em que o aluno já tem mais autonomia, que ele utiliza, mesmo que a proposta pedagógica ela seja mais voltada, né, para atividades coletivas, não seja aquela coisa de carteira alinhada, mesmo assim a gente já está falando de uma faixa etária de alunos que são mais autônomos. Então, esses alunos que são mais autônomos, a gente precisa delegar para a família essa responsabilidade de higienizar o calçado. Então, ele pode higienizar o calçado em casa, ele pode colocar esse calçado limpo na hora que ele vai descer do carro, e aí ele pode passar no tapete sanitizante. Não é um aluno que vai ficar deitando, colocando a boca no chão, não vai ficar pegando no calçado. A escola está passando por uma série de protocolos de higienização dos seus espaços, dos seus ambientes, né? Então não há necessidade de a gente ficar preso a esse protocolo que causa muito transtorno para a escola se ele não está muito bem fundamentado. Não vai adiantar a gente favorecer a contaminação das mãos e a aglomeração em porta de escola. Então pondere bastante quando implantar esse protocolo, quando ele é legítimo e quando ele mais vai causar contaminação do que prevenção. Eu conheço múltiplos aqui infectologistas que não recomendam esse tipo de conduta de troca de calçado em porta de escola, tá? Exceto dessa faixa etária que nós comentamos, que são os pequenininhos, e que aí sim a gente está falando de um piso que pode ser explorado por eles, tá? E o tapete sanitizante, o que aconteceu? Ele acabou sendo incorporado e até sendo sugerido por decretos governamentais. Ele acaba acalmando um pouco as famílias que entendem que é mais uma barreira. Então muitas escolas consideraram implementar. Agora, para implementar, precisa ter protocolo de limpeza do tapete, qual é a concentração do saneante que tem que colocar, quando que ele tem que ser trocado, reabastecido, higienizado. Então, tem que cuidar do tapete também. Não é só colocar lá e achar que está tudo certo. A gente precisa cuidar desse tapete. Então, higienização das mãos, a questão do calçado a gente discutiu aqui de uma forma breve. E aí a gente tem a aferição de temperatura, né? Então,
A aferição de temperatura hoje, a gente tem observado que ela está sendo feita de diversas formas e muitas não são as mais adequadas. A primeira coisa que a escola precisa entender é que o termômetro que foi adquirido, que é o termômetro, geralmente o termômetro infravermelho de testa, de artéria temporal, ele foi fabricado para aferição da temperatura na artéria temporal. Ele não foi fabricado, por exemplo, para aferição da temperatura na artéria braquial, né? Ele nas outras regiões do corpo. Então isso precisa ficar claro. Qual é a recomendação do fabricante, né? A recomendação do fabricante é a artéria temporal, é a região de testa com 1, 5 centímetros de distância, então isso precisa ser respeitado, porque aquele equipamento foi projetado para isso. Seria a mesma coisa de eu pegar um termômetro de axila, que foi projetado para aferir a temperatura na axila, e começar a usar na boca, ou começar a usar dentro do ouvido. Ele não foi fabricado para essa finalidade, ele não foi projetado, ele não foi testado nessas outras partes do corpo. Ele foi fabricado e testado para uma área do corpo. Então, é isso que precisa ficar claro para a população, para a comunidade escolar, para os colaboradores, porque o que a gente observa? Em vários estabelecimentos que a gente adentra, algumas pessoas se recusam a deixar o funcionário aferir a temperatura na testa, e ele acaba aferindo no punho, em outras partes, até já vi na mão, no dorso, já vi no braço. E isso pode dar um erro de leitura sim, principalmente se nós estivermos falando de dias mais frios, em que as nossas extremidades ficam mais frias, a gente pode ter até 1 grau de diferença. A gente sabe também que a triagem de temperatura, ela não é um protocolo 100% efetivo. Muitas pessoas que apresentam Covid ou outras infecções não possuem febre, não apresentam a febre, tá? Mas é um protocolo, é um decreto governamental, é uma estratégia de controle da pandemia que foi adotada pelo nosso país e nós temos que respeitar. Então vamos fazer isso com base na ciência. Qual é a orientação do fabricante? Qual é a maneira correta de usar esse termômetro? Então vamos usar da maneira correta e vamos educar a nossa comunidade escolar para isso, para que a gente não tenha nenhum percalço na entrada da escola. Se houver em alguma circunstância uma criança, um aluno com a testa transpirada, úmida, com cabelo na testa, isso pode dar divergência na leitura. O que a gente faz? A gente convida esse aluno a aguardar numa área de sombras, ele vem andando para a escola, num dia de muito calor, ele está transpirado, então a gente pede para ele aguardar numa área de sombra, sem aglomeração. Dali um tempo a gente vai lá e faz uma nova leitura. Importante guardar esse termômetro numa caixinha de isopor quando ele não estiver em uso, higienizar antes de guardar, obviamente, tá? Para que esse profissional que está fazendo a leitura e usando o termômetro, ele não guarde, por exemplo, o termômetro no bolso, que é muito comum da gente observar hoje nos estabelecimentos também. Isso começa a favorecer uma interferência na leitura do equipamento. O equipamento é delicado, ele precisa ser isolado dessa temperatura ambiente, que pode ser de extremo frio, de extremo calor. E aí, na hora de fazer a leitura, nós vamos começar a ter um número de pessoas razoavelmente grande, que está com a temperatura muito baixa ou com a temperatura muito alta. Então, nós começamos a ter interferência do ambiente, por conta do uso da manipulação desse equipamento. Então, é ler o manual do fabricante e entender qual é a maneira correta de usar esse termômetro. Tá? Eu até posso ter na minha porta da escola um termômetro de axila digital, com o selo do Inmetro, obviamente, porque se eu tiver alguma divergência importante de leitura, eu tenho 2 opções. Ou eu encaminho esse aluno para a sala reservada, que é a sala de isolamento, que nós vamos falar no segundo vídeo, para que ele seja verificado novamente a temperatura, e a gente possa dizer para a família, olha, realmente está alterado, ele vai ter que ir embora, se isso for viável pela estrutura da escola, para que ele não tenha que ficar adentrando e circulando os espaços. Ou, ali na própria entrada da escola, tendo disponibilidade de espaço, a gente pede para que esse aluno aguarde, e na divergência, não confiando na temperatura do termômetro infravermelho, porque a família também está insegura com a leitura, a gente pode usar o termômetro axilar e conferir. Lembrando que ele tem que ser higienizado antes e depois do uso com álcool 70% ou saneante de escolha da escola, recomendado pelo fabricante do termômetro para não danificar o aparelho, e isso não pode ser uma rotina. Primeiro, porque é um termômetro de contato, e esse não é o momento que a gente tem que favorecer isso. Segundo, porque ele demora mais para ler, e nós vamos começar a gerar aglomeração na porta de escola. Então, o termômetro infravermelho funciona bem, não causa lesão cerebral, isso é uma fake news que disseminou pelo nosso país e as pessoas acabaram acreditando nisso. Então é buscar pela informação segura, treinar a equipe para usar o termômetro adequadamente, inclusive para lidar com as dificuldades que tem em relação à temperatura ambiente, à transpiração, oleosidade da testa, cabelo na frente da área de leitura. Tudo isso precisa ser orientado para a equipe para que ela saiba manejar esse termômetro. Em último caso, se for necessário, para evitar qualquer desconforto com o familiar, a gente pode fazer a conferência com o termômetro de axila, tá? Então, basicamente, esse é o protocolo de triagem da porta de escola, tá? E no próximo vídeo a gente vai falar de mais alguns outros protocolos que são importantes, seguindo esse raciocínio aqui que nós construímos, tá bom? Te vejo lá!